Oi, pessoal, aqui é Mariana Bruce, professora de História do Colégio Francisco de Assis. Sou professora de História, Filosofia e Sociologia. Estamos aqui nesse cenário tão difícil de uma pandemia global em que estamos todos e todas em casa, espero que bem quietinhos, lavando bem as mãos, cuidando uns dos outros. E é nesse momento que a gente, enquanto equipe, estamos muito empenhados em conseguir elaborar um material bacana para vocês que estão em casa, para que a gente mantenha o nosso contato, para que a gente continue estudando. Então, a gente está se apropriando de várias ferramentas digitais e a partir dessa semana a gente vai estar junto no nosso Google Sala de Aula, nossa sala de aula virtual, onde eu vou disponibilizar materiais para vocês, exercícios, videoaulas, onde eu estarei também disponível para tirar dúvidas que possam surgir. Nesse momento, a gente também vai ter o nosso plantão no YouTube com a equipe de história, que eu vou compartilhar com o professor Edson. E tudo isso vai ser super importante para a gente manter a chama acesa, né? Para a gente não esmorecer e, de fato, mantermos a esperança e que em breve nós estaremos juntos em sala de aula. Eu sei que esse espaço aqui não substitui as nossas trocas ao vivo, mas enquanto a crise estiver aí, a gente vai construindo outras alternativas aqui à distância e tenham certeza que esse material é preparado com muito carinho para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, não deixem, não hesitem, me acionem lá no Google Sala de Aula ou compareçam no plantão de história que vai acontecer toda quarta-feira às 9 da manhã, beleza? Então, a ideia é que a gente dê continuidade mesmo ao conteúdo, né? Então, o que que acontece? Na semana passada, eu cheguei a elaborar um material falando um pouco mais sobre Revolução Industrial e a vida dos trabalhadores, realizei algumas atividades e esse material foi disponibilizado no site da escola, também vou disponibilizar lá no nosso Google Sala de Aula. A gente vem conversando aí sobre revolução industrial desde um pouco antes dessa crise e hoje a proposta é a gente amarrar esse conteúdo todo e fechar essa unidade. Então, o tema da nossa aula está lá, são os desdobramentos desse processo da industrialização. Então, vamos recapitular aqui rapidamente, né, o que foi esse processo da Revolução Industrial, que teve início na Grã-Bretanha por volta de 1760, devido a uma série de fatores. Ali, mais especificamente na Inglaterra, a gente tem uma série de condições que favoreceram esse pioneirismo inglês no processo de mecanização da produção, desde o cercamento dos campos, o crescimento da burguesia, o desenvolvimento das áreas urbanas, a estabilidade política proporcionada após a Revolução Gloriosa, que estabelece a supremacia do parlamento, a disponibilidade de matérias-primas, de ferro, carvão, lã, entre outros aspectos, né? Então é a soma de todos esses fatores que proporciona. A Inglaterra é o lugar aí de pioneira nesse processo de revolução industrial que vai impactar de maneira significativa a vida das pessoas e vai transformar de maneira radical aquela realidade. E aí, hoje a gente vai pensar alguns desses desdobramentos. Antes disso, vamos só lembrar, né, como que a máquina a vapor, que vocês estão vendo ali em destaque, foi o grande invento tecnológico que proporcionou esse salto, né, que a gente classifica como revolução industrial. Porque foi a partir do momento em que começou a se utilizar a máquina a vapor que os índices de produtividade aumentaram de maneira significativa, as máquinas de fato assumiram o protagonismo dessa produção, o trabalhador se transforma num operário de máquinas e aí você vai ter justamente todo o desencadeamento do processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, com a Revolução Industrial, a produção em massa, em grande quantidade, ganha força e aquele modo de produção agrícola e manual vai ficando para trás. É pela primeira vez na história, com auxílio da ação humana, as máquinas acabam sendo as responsáveis por gerar os produtos.
E aí nessa imagem a gente pode pensar um pouco que sociedade é essa que se constitui a partir dessa nova realidade, né? O que que é essa vida nas cidades e o que que é a vida desse trabalhador, desse operário de máquinas, né? Como é que é essa realidade? Como essa sociedade vai se estruturando a partir dessa nova realidade? Na aula passada eu falei um pouco sobre a nova divisão social, como que nessa nova conjuntura se forjam duas classes antagônicas, né? De um lado, os burgueses, que são os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, os donos das máquinas, e do outro lado, o proletariado, que é esse trabalhador operário precarizado que ganha um salário baixíssimo, sem nenhum tipo de regulamentação, ou seja, sem direitos garantidos. Então, não existe jornada de trabalho regulamentada, não existe assistência médica, não existe férias, não existe final de semana, não existe 13º, não existe aposentadoria, não existe nenhum tipo de auxílio. É realmente uma realidade de muita precariedade e de muita exploração do trabalho. E isso vai gerar também o surgimento dos movimentos operários, dos movimentos de trabalhadores que vão reivindicar direitos sociais e, em alguns casos, vão reivindicar, inclusive, a revolução do sistema capitalista. Mas isso é tema para depois. Aqui, então, o esqueminha, né, que sintetiza um pouco desse processo, a Inglaterra ali como pioneira nesse processo da Revolução Industrial, muito em função da Revolução Inglesa, que com os atos de navegação lá do Cromwell e com a ascensão da burguesia, propiciaram esse acúmulo de capital que vai ser importante, né, para investir na indústria nascente, que conta também, né, com o benefício de estar próximo de matérias-primas importantes para esse processo produtivo e com mão de obra disponível também, né, já que o cercamento dos campos resultou basicamente na expulsão de camponeses de suas terras e a migração desses ex-camponeses agora para as cidades, onde vão ocupar aí essas vagas de operários dentro das fábricas. E aí, então, os desdobramentos da Revolução Industrial. A gente vai analisar a partir de três aspectos: culturais, ambientais e econômicos. Do ponto de vista cultural, vocês podem observar aí como que realmente há uma mudança de paradigmas na vida das pessoas, né? Então aí vocês têm em destaque trabalhadores londrinos com suas famílias em uma rua em Londres, né? É, vocês podem observar que são moradias precárias, não há uma infraestrutura urbana considerável. Você tem ali também em destaque uma imagem uma caricatura do Jack Stripador, porque a realidade dessas cidades é uma realidade de multidões. A população londrina, ela aumenta exponencialmente, né? As pessoas foram expulsas do campo, então todo mundo vai para as cidades e algumas dessas cidades elas vão sediar milhões de habitantes e com uma infraestrutura precária. Então você vai ter também o aumento da criminalidade, você vai ter uma série de dificuldades decorrentes aí dessa grande densidade demográfica em algumas regiões. E aí você vai ter um reflexo disso em várias obras da literatura. Aí você tem um destaque do Retrato de Cosette, né, que é uma personagem do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que vai pensar um pouco a realidade da vida cotidiana, né, desses trabalhadores urbanos. No caso do Victor Hugo, ele escreve sobre Paris, mas você também vai ter várias outras obras que vão trazer a realidade inglesa, né, nos Estados Unidos também, que logo na sequência avançam também por esse processo. Enfim, o que a gente pode destacar é que essa realidade é uma realidade com grandes dificuldades econômicas e que, de alguma forma, vai gerar esses altos índices de criminalidade, falta de infraestrutura urbana, lixo, aquele ruído constante das máquinas, uma verdadeira precariedade da vida. Então, são condições muito difíceis enfrentadas aí pelos trabalhadores como resultado dessa mudança, como resultado da construção desse novo mundo capitalista.
Do ponto de vista ambiental, o que a gente vai destacar aqui é o seguinte: a Revolução Industrial, ela transforma a relação do homem com a natureza. A ideia de progresso passa a estar relacionada com uma lógica de submissão da natureza para atendimento das demandas dos seres humanos, né? Então, esse progresso trazido pelas máquinas faz emergir um novo conceito de progresso em que não basta apenas dominar, mas dominar de forma acelerada, com um aumento de produtividade e que muitas vezes não corresponde, inclusive, à capacidade da natureza de atender a essa demanda, porque realmente nesse processo são lançadas as bases para um consumismo desenfreado, que hoje é um dos principais obstáculos para a preservação do planeta, sobretudo nos países mais ricos. É importante vocês lembrarem, quanto mais consumo, mais indústrias. Então a gente vive numa realidade em que essas indústrias produzem muito e com as condições de produção poluem a natureza, exploram os recursos naturais de maneira acelerada e intensa, de maneira que a natureza não consegue repor aquilo que é retirado para produzir. E a gente fica nessa lógica de consumir, gastar, jogar fora, consumir, gastar, jogar fora, e a indústria vai cada vez mais crescendo para atender essa demanda também, e forjando essa demanda também, e a natureza começa também a dar seus sinais de esgotamento diante desse modo de produção. Então, os resultados tanto do desenvolvimento econômico desenfreado quanto da ascensão desse consumo estão visíveis já em centenas de estudos realizados ao redor do planeta, né? A degradação da natureza é crescente, acelerada e com previsões de cenários ambientalmente catastróficos. Muitos pesquisadores falam de um colapso ambiental e civilizacional que dificilmente a gente vai conseguir sair dessa crise sem redefinir de maneira radical a forma como a gente se relaciona com a natureza, a forma como a gente se relaciona com o consumo. Um dos efeitos, né, que é mais conhecido desse processo industrial, do ponto de vista assim, dos seus impactos ambientais, é que as indústrias contemporâneas elas são apontadas como os principais agentes poluidores do mundo. Contaminam o ar com a fumaça que provém das suas atividades, e são essas emissões que aumentam a concentração de CO2 na atmosfera e contribuem para o aquecimento global. Aí vocês podem ver na escala um mapa das regiões onde há maior concentração de CO2. E por conta disso, né, ao longo dos últimos 30 anos, várias conferências ocorreram em países industrializados, né, na tentativa de encontrar soluções mais adequadas para esse desenvolvimento industrial sustentável, com uma exploração de recursos naturais de modo mais controlado, planejado. Embora existam avanços, como algumas regulações e leis que limitam as emissões de poluentes por parte das indústrias, ainda é um grande desafio manter o equilíbrio entre produção e conservação ambiental numa sociedade que insiste nessa lógica altamente consumista e praticamente dependente das atividades industriais. E para finalizar, o último desdobramento, o desdobramento econômico, que é a gente identificar a Inglaterra, a supremacia britânica no comércio internacional, impulsionada aí por esse processo da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra é a grande vitoriosa desse processo da Revolução Industrial, como pioneira, ela também se destaca aí cada vez mais nesse desenvolvimento industrial capitalista, e com a expansão das ferrovias, né, o desenvolvimento tecnológico das locomotivas a vapor, das ferrovias, isso vai fortalecer cada vez mais o seu lugar de potência econômica e fortalece também o liberalismo econômico como ideologia que sustenta esse processo de desenvolvimento, né, que não conta com nenhuma intervenção do Estado na economia.
É isso, pessoal. Para a aula de hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente inicia um novo módulo. Qualquer dúvida, entra lá na nossa sala virtual e façam os exercícios que a gente encaminhou para vocês e compareçam lá no nosso plantão de história na quarta-feira às 9 horas da manhã. O professor Edson vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, tchau. Valeu.